Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Ok, irmãos? Então nós daremos continuidade ao nosso seminário de escatologia. Hoje nós estaremos falando sobre o tribunal de Cristo, né? É um assunto assim que acho que vai mexer muito com o nosso coração, a nossa maneira de viver aqui na Terra, né? É um encorajamento, um despertamento para a nossa vida espiritual. Então vamos falar do tribunal de Cristo. Nós vamos falar muito sobre galardões. Vamos passar? Ok, a balança vai nos lembrar muito aquilo que vai ser pesado no santuário de Deus, né? Nós vamos entender isso melhor, vamos. 1. Arrebatamento. 2. Ressurreição dos mortos, os salvos. 3. Os vivos transformados. Ok, rapidinho nós vamos só dar uma noção do que nós já falamos, né? Quem perdeu a aula anterior, arrebatamento, conforme nós já falamos, né? É importante a gente lembrar que a nossa igreja, nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Daí nós já entramos no assunto do arrebatamento, que um será tomado, outro será deixado. Aquele que foi fiel ao Senhor Jesus, que está vivendo nessa expectativa, que nós temos falado sempre. Se você quer ir com Ele, você precisa estar esperando por Ele, esperando pelo Senhor Jesus. Isso aí envolve assim, uma vida digna de ser chamado servo de Deus, esperando por Ele, pensando nele, alimentando a nossa alma, o nosso coração. E a gente vê assim, às vezes na internet, a gente vê muita coisa, e quem ainda não conhece assim, a palavra, é bom nem assistir aos vídeos, porque há tanta má interpretação da palavra, pessoas que distorcem a palavra, né, para sua própria condenação. Então a gente tem que viver nessa expectativa sim. Eu estou falando isso porque eu ouvi essa semana um pastor dizendo que a igreja hoje ninguém subiria, né? E não é bem assim não, né? É verdade que muita gente está assim dormindo espiritualmente, não está pensando nele, não lê a palavra, não está buscando, mas sempre existe um povo sim, que está aguardando o Senhor, que tem vivido em santificação, como o Senhor disse, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então sempre tem um povo sim que está amando o Senhor, andando em retidão e esperando o Senhor Jesus. Então nós já falamos sobre o arrebatamento. O segundo ponto, falamos sobre a ressurreição dos mortos. Rapidinho, só para você lembrar que na vinda do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, os mortos irão ressuscitar primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Nós falamos que esse corpo aqui não pode herdar o reino de Deus. Lá no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo explica com muitos detalhes sobre a ressurreição. É a aula passada que está lá no vídeo, você pode ver pela internet. Então os mortos, os vivos serão transformados no momento que Jesus vier nas nuvens, né? Conforme a gente sempre falou, ele não vai descer aqui na praia de Copacabana, né? Mas o encontro será nos ares. Agora sim a gente pode passar os slides e nós vamos começar a aula sobre o tribunal de Cristo. Pode passar. Falaremos sobre 1. Finalidade do julgamento. 2. O que será julgado neste tribunal? 3. Quem será o juiz nesse tribunal? 4. Como será o julgamento? 5. Contextualizar 1 Coríntios 3, fundamento da igreja. Ok, como o estudo do tribunal de Cristo envolve assim, vários assuntos, então a gente vai falando aos poucos, né? Então podemos passar. Vamos ver então qual a finalidade do julgamento. Vamos lá? Esse julgamento é para o cristão saber se está salvo? Não. Claro que não, irmãos. Julgamento a gente lembra o quê? De juiz, né? Será que eu vou ser, nesse julgamento eu vou saber se eu estou salvo ou não? Claro que não. Porque se você não está salvo, você não vai subir. Você vai encarar o quê? O período da grande tribulação. Jesus falou sobre isso. Que nunca houve um período como o período da grande tribulação, de sofrimento, de angústia, né? Sobre todos aqueles que se esqueceram de Deus, que abandonaram o Senhor, que não quiseram o Senhor, que não deram ouvidos à palavra do Senhor. Mas a igreja de Jesus, que nós vimos na aula anterior, ela será tirada, né? Lá em Lucas 21, nós falamos sobre isso, que nós temos que andar em vigilância. Para quê? Para que possais escapar
coisas que virão sobre os habitantes da terra. Nós falamos, existem muitos versículos na palavra do Senhor que mostram que a igreja de Jesus não está debaixo da ira do Cordeiro. Nós não vamos passar por esse período, mas isso é um outro assunto. Então o assunto aqui é o tribunal de Cristo. Então, se eu subir no arrebatamento, eu vou ser julgado? Não. Então para que é o tribunal? É para distribuir os galardões. É um assunto fantástico, que você, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma outra perspectiva de fazer alguma coisa para o Senhor, de trabalhar para o Senhor, né? Então, cada coisa que você fizer em prol do reino de Deus, você vai receber um galardão. Vamos lá, pode passar. Salvação se resolve aqui na terra. Não haverá mais chance após a morte. Salvação. Jesus é o único Senhor. Isso. Então, dizendo que salvação, né, se resolve aqui na terra. Se você subiu, por que não salva? Você não teria subido, né? Então, Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Depois disso, vem o juízo, né? Mas o cristão que é lavado no sangue de Jesus já está justificado. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Amém. A igreja de Jesus, você está perdoado, justificado, seus pecados foram cancelados. A igreja tem que estar nessa perspectiva da volta dele e feliz, irmãos. A gente tem sempre falado quantas pessoas da sua idade que estão completamente cegas em delitos e pecados, não conseguem crer em Deus, não abriram o coração para o Senhor. E nós estamos vivendo nessa expectativa de que Ele vai voltar, né? Eu tenho esperança, você tem esperança, né? Um novo céu, uma nova terra. Paulo disse, se a minha esperança, a nossa esperança se limita apenas a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Mas nós temos esperança, irmãos. Esse é o motivo da gente dar glória ao Senhor, né? Então vamos passar. Amém. Tribunal de Cristo de um lado. Tudo isso aqui é um versículo só. Tá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do bem ou mal. Do corpo, aqui, ó. Aqui está escrito corpo. Né? Por meio do corpo. Por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso, ali está um pouquinho apagado. Mas todos os crentes que subirem no arrebatamento irão comparecer, né? Não é para alguém estar salvo, não. Já falei isso, é para receber galardão. Olha só, quando eu aprendi isso, que já tem mais de 15 anos, né? Quando nós fizemos o primeiro seminário de escatologia, eu confesso a vocês que eu não sabia disso. E depois, alguma coisa mudou no meu coração. Então quer dizer que eu vou receber galardão porque eu fiz alguma coisa para o Senhor? Eu não sabia disso, então eu vou passar a fazer, né? Eu vou me empenhar, vou pensar nisso, né? Para a glória do Senhor, para o reino dele, né? Então vamos caminhar. Não, vamos ler de novo o versículo, que esse versículo é muito importante. É o versículo chave, né? Que a gente fala do tribunal de Cristo, porque todos nós então iremos. Vamos ler todos juntos? Todos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso. Então, se você não sabia, agora você está sabendo. Quer dizer que é assim? Então eu vou trabalhar com o Senhor, né? Porque aí eu vou ganhar galardão. Aí você pergunta, não, o que é galardão? Recompensa. Mas que tipo de recompensa? Não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que é galardão. A Bíblia vai falar muito, nós vamos falar no final desse estudo, muitas coroas, né? Aqueles que foram fiéis, aqueles que ganharam muitas almas. Existem vários tipos de coroas. E galardão são recompensas que nós vamos receber, né? Vamos passar. Após o arrebatamento da igreja, já com seus corpos glorificados, cada um comparecerá ante o tribunal de Cristo. Ok, então detalhe, né? Já com os nossos corpos transformados, glorificados, teremos o nosso corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Aí sim nós iremos comparecer diante do tribunal. Vamos. Qual a finalidade do julgamento? Distribuir os galardões. As obras dos crentes serão provadas a fim de que recebam ou não galardão. Ok, obras a gente vai ver ao longo do estudo, são os nossos serviços, né? Tudo que nós fizemos aqui na terra. Aí você pode pensar assim, mas eu não fiz nada, eu não falo de Jesus para ninguém, eu não faço nada para o Senhor, né? Também não vai receber nada. Mas você pode mudar isso a partir desse conhecimento, né?
Neste julgamento serão provadas as obras, serviços realizados pelos salvos. Isso, pode passar. O cristão poderá ser aprovado ou desaprovado. Aqui está um pouquinho escuro, né? Mas ali já dá para ver melhor. Ou você pode ser aprovado ou reprovado, né? E a gente vai entender melhor sobre isso. Pode passar. O crente será julgado como servo, isto é, quanto ao serviço prestado a Deus aqui na terra. As obras aprovadas receberão galardão, isto é, recompensa. Ok, então os nossos serviços, né? O que o garçom faz, irmãos? Ele vai o quê? Servir, não é isso? Você já está acostumado, você já sabe. E quando ele demora para servir, você já até reclama, né? Então ele vai servir. Assim tem que ser igreja. Cada cristão individualmente, nós temos que servir, né? Então nós somos chamados para praticar boas obras, para trabalhar para o Senhor, né? E quantas pessoas estão assim num sono profundo, não estão nem alimentando a sua vida espiritual, muito menos servindo. Como é que eu vou servir se a minha mente está no natural? Como é que eu vou servir com amor, com alegria, se eu não estou lendo a palavra, não estou cheio do Espírito? Então essas coisas só funcionam se nós estivermos assim, com o nosso coração cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, andando no sobrenatural de Deus. Por quê? O mundo já age maligno, irmãos. Então uma luta constante para você estar assim, perfeita comunhão com o Senhor, a ponto de pensar no próximo, de querer falar de Jesus para alguém. Mas esse é um assunto lá para frente. Vamos embora, vamos passar. Quem será o juiz do julgamento? Jesus, o nosso amado Salvador. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Glória a Jesus, amém, irmãos? Toda a glória para o Senhor, toda a glória para Jesus. Ele sim morreu pelos nossos pecados, levou os nossos pecados na cruz. Então toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Ele será o reto juiz. Ele é, né, o reto juiz. Vamos. Como será o julgamento? Paulo explica isso em 1 Coríntios 3. Precisamos conhecer o contexto. Anteriormente, Paulo estava condenando a falta de espiritualidade dos coríntios, chamando-os de carnais. Ok, vamos comentar um pouquinho sobre esse capítulo 3, né? Havia muita contenda, né, na igreja de Corinto. Nós vamos comentar isso nos próximos slides. Então Paulo fala até em 1 Coríntios 1:7, ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Isso você pode até acompanhar quando nós estudamos sobre os dons espirituais. É uma igreja que tinha todos os dons. E hoje a igreja de Jesus precisa ser despertada a buscar o batismo com o Espírito Santo. Sem esse poder sobrenatural, a igreja não caminha. Você não tem poder, você não tem vontade de pregar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Você não tem, porque você não tem esse poder sobrenatural. Na nossa igreja nós cremos, para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. E, infelizmente, irmãos, não é bem assim que nós temos visto, né? Ao longo das décadas, eu já estou com Jesus há uns 37 anos, e naquela época era normal o batismo com o Espírito Santo, era normal as pessoas serem orando em línguas, sendo batizadas, falava-se muito da volta de Jesus, e ao longo das décadas o evangelho foi esfriando, a decadência espiritual, e o povo foi esfriando, e o mundo foi entrando dentro da igreja, e não se fala mais isso, irmãos. Então é necessário sim que haja um despertamento, porque a igreja que Jesus vem buscar, ela estará adornada, ela estará vivificada, cheia do Espírito Santo. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens, aquelas que estavam aguardando pelo noivo, foram aquelas que subiram, as outras não tinham azeite, né? Me dá um pouquinho do teu azeite, dou nada. De repente o noivo vem, eu te dou o meu, eu vou ficar sem. Vai lá comprar, não é assim diz a palavra? Então nós precisamos estar cheios do azeite. O azeite é o Espírito Santo. Então é a responsabilidade de cada cristão buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Então está na hora de buscar o Senhor, como Paulo disse, pensar nas coisas lá do alto, né? Nas coisas terrenas não. Isso aí é para a pessoa que não conhece o Senhor, que vive tão sobrecarregado, né? E nós não podemos ser assim, para que nós possamos ouvir o quê? A trombeta. Quando tocar a trombeta, nós seremos transformados,
raptados, Jesus voltar hoje, né? Seremos raptados. Então nós precisamos sim estar cheios do Espírito Santo. Então, voltando aqui ao assunto, Paulo estava lá em Corinto, então ele viu que a igreja tinha todos os dons, mas era uma contenda só, né? Vamos passar. Então havia o que na igreja, irmãos? Dá para ver ali o slide? Pois havia entre eles divisão, né? E a igreja, a vontade do Senhor é que haja unidade. Havia divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? E hoje há muita gente fora da igreja, né? Dizendo, eu já me entristeci com tantas situações, às vezes se entristeceu com o pastor, com a mulher do pastor, né? E vai embora, abandonou a igreja, não vai mais à igreja, né? Então nós somos o corpo de Cristo. Você que está me ouvindo pela internet, se você está afastado do Senhor, não pode. Procure uma igreja que você tenha afinidade. Você precisa ir faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos congregar. E lá em Corinto havia assim essa desunião, né? Eu sou de Paulo, de Apolo, vamos passar? Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou de Cefas. Pena que eu acho que... Eu sou de Apolo. Pena que eu acho que não está muito visível esse slide, né? Então tá lá os irmãos lá de Corinto, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Essa divisão. Vamos passar. Paulo explica, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Eu não sei se dá para ver aqui alguém plantando, né? Dá. E ali, dá para ver? Dá. E ali alguém regando. Então é assim, olha, um planta, outro rega. Você vai falar de Jesus para alguém. Você plantou a sementinha, boa semente. Aí, de repente, outra pessoa vai e rega, vai lá e fala de Jesus novamente, né? E ela vai ouvindo, e a palavra vai entrando no coração. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Vamos passar? Mas Deus que dá o crescimento. Amém. Tá vendo? Vai brotando. Um lança semente, outro fala um pouquinho, e leva um louvor, e dá um livro, e vai evangelizando. Mas o Senhor vai e dá o crescimento. Vamos. Paulo está explicando isso. Vamos. Veja que linda revelação. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ok, então Paulo, nesse capítulo 13, ele está preparando os irmãos que ele vai chegar, ele tem um objetivo, então ele está explicando, né? Todos são importantes, né? Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Infelizmente hoje, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, a gente vê que não está tendo unidade. Mas não é da vontade do Senhor, não. Nós somos advertidos e encorajados a sermos um no Senhor. Então aqui, ora, o que planta e o que rega são um. Isso. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, aquilo que você fez aqui na terra, aquela pessoa que você está evangelizando, né? Aquele testemunho que você deu, tudo que você fizer para a glória do Senhor, está tudo registrado, irmãos, lá no memorial de Deus. Tudo que você fizer, e no dia do tribunal de Cristo, você será o quê? Recompensado. Amém? Vamos passar. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, corpo de Cristo. Isso, nós já estudamos isso lá quando nós estudamos sobre os dons espirituais, dons ministeriais, que é da vontade de Deus, né? A igreja é a unidade. Nós somos um. Jesus é a cabeça do corpo. Por isso que você que está afastado do Senhor não pode ficar afastado. Mas eu creio em Jesus, eu estou triste com a igreja. Volta para o Senhor, tem que congregar, tem que tomar santa ceia, né? Então nós precisamos ser um, precisamos de unidade. Aqui nós estamos fazendo uma grande obra. Está vendo lá o tijolo? Então nós, Igreja de Cristo, nós estamos fazendo uma grande obra, irmãos. Há milhares e milhares indo para o inferno. E muitas vezes pessoas que Deus tem colocado assim em nossas mãos e nós nos calamos, nós não falamos, ou porque temos vergonha, né? Conforme a Tatiana falou antes, quando ela não estava firme com Jesus, tinha vergonha de dar um folheto, vergonha de dar um testemunho. Você tem contato com aquela pessoa lá na empresa há tanto tempo e nem sabe que você é cristão, né? Ou na faculdade, ninguém sabe, não pode. Nós fomos chamados para anunciar a palavra. Então nós estamos fazendo uma grande obra e lá na outra figura nós temos o quê? O corpo de Cristo. Então ninguém pode ficar de fora. Você não pode ficar em casa.
poder, você sente o fluir. E existe uma bênção sobrenatural quando a igreja está unida. Vamos passar? Agora, o apóstolo começa a explicar que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Atenção! Atenção! Então Paulo começa a explicar, ele está preparando, já a gente vai chegar lá onde Paulo quer chegar. Ele está preparando, ele está dizendo que falou da desunião, né? Cada um vai receber seu galardão, né? O que prega, o que planta, o que rega, né? Então ele está preparando ali, está dizendo, segundo a graça de Deus, né? Ele lançou o fundamento. E nós que somos de Jesus, né? Nós cremos, né, na ressurreição, o cristianismo, o lançamento é Cristo. Isso nós já temos falado. Vamos passar? Próxima figura. Fundamento. Fundamento, o que eu falei? Lançamento? Que isso? Eu tenho que ter alguém no outro dia. Eu até comentei com meu marido, tem que ter alguém que possa me corrigir. Porque às vezes a gente está falando, não é isso que eu quero falar. O que tem lançamento? É fundamento. Alguém tem que me ajudar, gente. A gente está gravando. Se eu falei errado, corta na hora. Corta não. Me corrige. É claro que é fundamento. Mas vamos lá. Então, ele continua explicando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Tem muita gente pregando heresia. Ah, sim, eu coloquei o símbolo ali da internet para lembrar, né? Porque a minha cabeça já não está, às vezes eu esqueço. Então, quem ainda não conhece muito bem a palavra, não deve assistir todo tipo de mensagem. Porque a gente ouve cada barbaridade, diz assim, não é possível que o cara está pregando isso, totalmente contrário à palavra de Deus, e diz que é de Jesus. Né? Então eu coloquei ali na internet, quem não conhece a palavra, não assista, porque você vai ficar confuso. Tem muita gente agora pregando, tem um grupo aí que está pregando contra congregar. Não precisa congregar. Congregar para quê? Você já conhece a Bíblia, né? É um projeto que tem aí, né? Diz assim, eu já sou de Jesus, não precisa frequentar uma igreja. Então, completamente antibíblica essa interpretação. Vamos passar. Quem é o fundamento do edifício de Deus? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, outra pedra, além da qual já está posta, a qual é Jesus Cristo. Aleluia. A nossa vida deve estar firmada em Jesus, a pedra fundamental, Jesus. Amém, irmãos? Privilégio nosso ter essa convicção, irmãos. A gente tem que acordar para essa realidade. Você que está me ouvindo pela internet, nós somos privilegiados. Tem que dar glória a Deus todo dia, abrir os olhos e dizer glória a Deus, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Quantas pessoas não creem? Quantas pessoas hoje não creem na palavra de Deus? Isso aí, eu tenho, graças a Deus, eu tenho evangelizado algumas pessoas e banalizam. Isso aí foi escrito pelos homens, né? Então, a gente tem que pregar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se vai crer ou não vai crer, isso aí não é comigo. Eu tenho a obrigação diante do Senhor de pregar essa palavra, né? Então, quando eu digo, nós somos privilegiados, sim, porque eu creio, você crê. Amém. Nós sentimos o Senhor, que essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Vamos passar? Como será o julgamento? Ok, vamos passar? O julgamento será assistido pelo Espírito Santo, que operará como um fogo, pelo qual o resultado aprovado há de aparecer. Ok, então tudo isso nós estamos picotando o capítulo 3, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que Paulo explica como é que vai ser esse julgamento, né? Quem é que vai estar presente? Quem é o juiz? Jesus. E como é que vai acontecer? O Espírito Santo, como fogo, ele vai julgar todas as coisas. Nós vamos ver que maravilha, irmãos. E isso por que é maravilhoso? Porque isso faz com que eu hoje possa mudar a minha maneira de viver aqui na terra. Vamos lá? Pode passar? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas. Ok. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso
usando assim alguns objetos, alguns materiais, como tipo o ouro, a prata, as pedras preciosas. Então eu vou explicar, que aí fica mais fácil quando a gente passar esses slides. Ele compara os nossos serviços, as nossas obras que são agradáveis a Deus, como se fosse o ouro, a prata e as pedras preciosas. E nós vamos ver que serviços são esses. E ele faz uma comparação também com aquelas obras que o Espírito Santo, quando vier com aquele poder, com fogo, quando ele for julgar, ele vai dizer, isso aí não presta não. Isso aí é comparado, a gente vai ver, a palha, a madeira, ao feno. Então, as obras que o Espírito Santo julgar, passar pelo fogo, Jesus é que vai operar o julgamento, que ele custar, que ele vai dizer, puxa, aquele meu servo, ele fez aquele trabalho, eu me agradei. Então é comparado ao ouro, a prata e as pedras preciosas. Vamos passar? Madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um. Amém. Então o apóstolo Paulo está explicando de uma maneira simples, que é assim que tem que ser, para que todo mundo entenda, para que a gente possa fazer a coisa certa. Então ele quer dizer o quê? Que as obras que o Espírito Santo, que Jesus não aprovar, e a gente vai ver já quais são elas, é como, sabe, uma madeira, feno, palha, qualquer coisa de fácil combustão, que você acendeu um fogo ali e aquilo vira uma... Cinza não vale nada, não teve proveito nenhum, né? Então o Espírito Santo não vai aprovar. Então ele compara, olha que coisa, uma maneira simples, né? Da mesma forma que Paulo explicou sobre a ressurreição, que ele disse que a semente tinha que enterrar na terra para morrer, para depois ressuscitar, ia crescer, ia brotar, né? Da mesma forma ele está explicando como é que vai ser esse julgamento. Se o Espírito Santo, Jesus, ele achar que você fez uma obra que o agradou, ele compara ao quê? Vamos repetir, ao ouro, a prata e as pedras preciosas. E aquilo que não valeu nada, que a gente já vai ver o que é, ele vai dizer, isso aí é madeira, e é feno, acende um palito de fósforo lá na palha, no feno, pega fogo, acabou tudo, virou nada, ficou nada, né? Vamos passar. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o aprovará. Pode passar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ok, nós estamos no capítulo 3, 1 Coríntios 3, depois você pode ver em casa. Então está dizendo o quê? Que o Espírito Santo vai provar que é o fogo, vai provar aquilo que você fez aqui na terra. Se o Espírito Santo, né, não se agradar, Jesus não se agradar, você não vai perder a salvação por causa disso. Não, você vai perder o galardão, vai deixar de receber. A salvação não, senão você não teria subido, tá certo? Vamos passar. Falaremos sobre 1. O que em nossas obras e em nossas vidas seremos provados? 2. O tratamento para com o próximo, irmão, família e etc. 3. Julgamento das obras e serviços. 4. Como você tem usado os seus talentos? Ok, então esses serão os próximos assuntos. Pode passar. O que será submetido à prova no dia do julgamento? Vamos pensar nisso? O que será que Jesus vai julgar? Ok, você foi salvo, justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Não é isso? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso você subiu no arrebatamento. Mas o que será que será julgado lá nesse momento, nesse tribunal? Vamos ver? Vamos conhecer? Pode passar. 1. A motivação do coração. No tribunal de Cristo serão descobertos os pensamentos de todos os corações. Isso, né? Então a motivação pela qual nós fazemos alguma coisa para o Senhor, né? Ele conhece a intenção do coração. Eu estava lembrando quando eu estava preparando esse estudo, né, daquela música que até a intenção do coração ele conhece, né? Aquele põe em fileiras os astros dos céus, chama pelo nome, né? Então diz que ele até a intenção do coração. Olha o Deus que nós servimos, não é isso? Então o Senhor é do tamanho que você pensa que Ele é. Um Deus tão grande,
grande, né? Então, que conhece a intenção, irmãos. Você olha para mim e você vê o exterior. Você não conhece o meu coração. Não conhece. Né? Nem eu conheço o seu coração. Você pode vir, por exemplo, estar muito bem vestido, muito bem, estar elegante, mas o seu coração por dentro não ser agradável ao Senhor. Pode estar com as mãos louvando, mas Deus vê lá dentro, onde ninguém vê. Pensa nisso. Né? Então são essas coisas que serão provadas. Então, no tribunal de Cristo, lê de novo, mulher, por favor. No tribunal de Cristo serão descobertos os pensamentos de todos os corações. Olha, descobertos. Olha, nós temos que temer ao Senhor, sim, porque Ele está atento a cada coisa que você faz. Já pensou nisso? Aquilo que ninguém viu, você estava sozinho, né? E é nessa hora que você está sozinho que é o perigo. E Satanás vai te enganar, né? E ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, principalmente aquilo que está na sua mente, aquilo que você está pensando, né? Então o Espírito Santo vai passar como fogo e vai dizer se é a sua obra, o seu serviço, se é ouro, se é prata, se são pedras preciosas, ou então são obras que você fez, né, que não teve valor nenhum para Deus, pode ter tido para os homens. Ai, que coisa maravilhosa, olha que obra que ele fez, né? E aí a gente vai ver como é que Deus vai julgar. Então aqui nós já estamos aprendendo que Ele vai julgar a motivação, né? Por que você fez aquilo? Foi para o Senhor? Foi para agradar o Senhor? Foi para em prol do reino de Deus? Ou foi para aparecer? Né? Vamos ver, pode passar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Esse é o versículo que eu amo, está lá em Jeremias capítulo 17, quando ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, irmãos. Tem que dar glória a Deus, o povo de Deus tem essa poderosa palavra. Eu e você temos que confiar no Senhor. Sabe, as coisas aqui na terra não são definitivas, não. Quem tem a última palavra na nossa vida é Jesus, é o nosso Deus. Por isso que Jeremias disse: bendito o homem que confia no Senhor. Amém. E é maravilhoso o estudo bíblico, porque a gente ensina e evangeliza. E está evangelizando e está ensinando. E a igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, na palavra de Deus. Então ele disse que o Senhor esquadrinha a nossa mente. Às vezes a gente faz uma leitura rápida e passa por cima de verdades espirituais poderosas que pode mudar a nossa maneira de viver aqui na terra. Então você tem um Deus que esquadrinha o que? A sua mente, o seu coração. Ele julga, né? E diz aqui embaixo, por favor, lê de novo as nossas obras, as nossas ações. Lê de novo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso. Amém. Então você tem um Deus que sonda o seu coração e que conhece os seus pensamentos. Amém. Deus grande, né? E lá em Isaías ainda diz que Ele trabalha por aqueles que esperam nele. Aleluia. Então, irmão, se a gente obedecer a palavra, essas bênçãos, né, de que Deus trabalha por nós, trabalha não é para qualquer um, não, é para quem espera nele, quem confia nele, quem está esperando por ele, quem está compromissado com ele, né, não? Para aquele que se desvia, do mal, é para esses que Deus tem bênçãos especiais. Então, vamos passar. Você sabia? Todos os motivos, intenções, propósitos serão pesados nas balanças do santuário. Devemos lembrar que as nossas motivações serão julgadas pelo Espírito Santo. Mas que negócio de motivação é essa? Que propósito é esse? Quais são essas obras que a gente está falando? Já nós vamos falar. O que a gente pode comparar o ouro, a prata, as pedras preciosas? E que serviço que eu fiz aqui para Jesus, que Jesus vai dizer que isso aqui é como madeira, não valeu nada, é feno, é palha, botou lá um palito de fósforo, queimou tudo, acabou tudo, virou cinza. Aquilo que você achava que ia agradar muito ao Senhor, né? Vamos ver, está curioso para saber o que
é. E aí, você em casa, tá curioso? Vamos ver se a gente vê isso agora? Vamos lá. 2. A maneira como tratamos nossos irmãos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Então, o que vai ser julgado também, né, no julgamento do tribunal de Cristo, é a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, porque às vezes a gente está tão natural que a gente não tem amor, né? Não tem. Por quê? Você está cheio de quê? De preocupações nessa vida, não está buscando. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Só mesmo quem tem a revelação de que Jesus está voltando, procura a santificação, procura buscar o Senhor, né? Então, aquele que tem essa esperança, se purifica, como está lá na primeira carta que João escreveu antes do Apocalipse. No capítulo 3 ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Né? Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, haveremos de vê-lo como Ele é. E assim se purifica todo aquele que tem essa esperança. Né? Então, se você tem essa esperança, você se purifica. Né? Você passa a prestar atenção no seu irmão que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Você começa a tratar com amor. Né? Jesus disse que eu tenho que amar. Amar até o inimigo, imagina. Né? Então, para nós obedecermos a palavra, nós precisamos estar o quê? Cheios da palavra. Senão nós não vamos conseguir, irmãos. A igreja tem que ser mais esperta que o diabo. O diabo não quer que você leia a palavra. Eu falo isso em todos os cultos. Ele não quer que você leia a palavra. Às vezes você vem para a igreja no domingo de manhã e não sabe cadê a Bíblia. Onde é que eu botei a Bíblia? Será que está lá no quarto? Ou será que eu botei na sala? Ah, não sei onde está a Bíblia, porque passou a semana toda e não leu a palavra. Irmãos, eu não estou exagerando. É assim que acontece. Satanás não quer que você leia a palavra, para que você não ande em obediência. Nós vamos aprender mais um pouco. Então, o que será julgado? A maneira como nós tratamos os nossos irmãos em Cristo. E o nosso próximo também. É claro, vamos. Como tratamos nossos irmãos? Se isto estivesse bem vivo em nossos corações, muitos crentes seriam mais amorosos. É verdade, não está vendo lá os corações? Você já reparou, irmão? Quando você está buscando ao Senhor, quando você está lendo a palavra, vai fluindo, irmão, isso é natural. Você chega na casa do Senhor, você já tem vontade de abraçar o irmão, né? Você está feliz, porque você está cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção, quando você está mal, está para baixo, sabe, está tudo errado, não leu a Bíblia a semana inteira, sabe, está vazio, não tem nada para dizer, também não tem nem vontade de olhar na cara do irmão. É assim que funciona. Por quê? Por causa da nossa natureza caída. É uma luta constante quando a gente mora aqui na terra. Sabe por quê? Porque o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. É uma batalha constante. Então você só vai manifestar o amor de Deus se você estiver cheio do Espírito Santo. Né? Então é uma condição sine qua non. Você está cheio do Espírito para que você possa então manifestar esse amor, prestar atenção nos irmãos. Às vezes o irmão senta do seu lado, passa o culto todo, acaba o culto, ele vai embora, você nem sabe nada, porque nem perguntou, não deu um abraço no irmão, não parou para pelo menos dizer para ele: Deus te abençoe, ou seja bem-vindo. Não, como igreja de Jesus, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. É importante porque a partir desse conhecimento a gente vai mudar de vida. Se tiver lá depois um visitante, vai em cima dele, cumprimenta, seja bem-vindo, volte outras vezes. As pessoas estão carentes, irmãos, e muitos estão se suicidando. Quantas pessoas? Porque nós temos nos calado. Se a igreja de Jesus não fizer alguma coisa, quem é que vai fazer? Nós que temos o Espírito de Deus, você que está em casa, que tem o Espírito Santo de Deus, Deus está contando com você também, né? Para que nós possamos manifestar esse amor com unidade, para que o mundo veja e creia que Jesus é o Senhor. Amém? Vamos passar? Glória a Deus. Cuidado quanto à maneira de tratarmos o próximo, especialmente os mais fracos e a família. Amém. Isso é muito sério, né, irmãos? Não é muito sério? Cuidado, por quê? Nós falamos o tratamento com os irmãos. Agora, o próximo também. A igreja de Jesus foi chamada para amar, praticar a justiça, praticar o juízo, né? Prestar atenção no ímpio, porque é um ser que Deus criou, um ser moral, uma vida, né?
a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que prestar atenção no ímpio, precisamos amá-lo, mas para isso tem que estar cheio desse amor. E ninguém fica cheio do amor de Deus se não estiver lendo a palavra e orando. Amém. Olha, eu tenho visto muito, irmãos, às vezes pastores, eu profetizo uma bênção na tua vida, receba a sua bênção, a sua vitória em nome de Jesus. Amém, falou uma verdade. E a outra parte? Faça a sua parte. Você tem que se esforçar, você tem que ter comunhão com o Senhor, você tem que abrir a sua Bíblia e ler em casa para que o Espírito Santo possa te inundar desse poder sobrenatural. Então não é só eu profetizar, você tem que fazer a sua parte em casa. O pastor não pode ler a Bíblia para você, ele não pode orar claro que ele pode orar por você, mas você tem que abrir a sua boca e buscar, e lutar em oração, e colocar diante do Senhor, conforme diz na palavra, as nossas petições com ações de graça, né? E o Deus da paz encherá, né, a nossa mente com o Espírito Santo. Mas você tem que fazer a sua parte. E aqui a família, eu botei ali a família, irmãos. Olha, a gente sabe de tantas coisas, há tantas pessoas, né? Vamos referir sim, eu sou mulher de pastor, os pastores, né? Uma bênção na igreja, a família de lado, né? Irmãos, o Espírito Santo vai julgar tudo isso. Jesus, que é o reto juiz, no dia do tribunal de Cristo, ele vai perguntar para você, cada cristão vai ser julgado individualmente. O que você fez com a tua mulher? Com teus filhos? Sabe nada dos filhos? Né? É uma bênção na igreja, Pai do Senhor, uma bênção. Você olha assim, que bênção, mas em casa, reprovável. O Espírito Santo vai dizer, isso aí é palha, né? É palha, não tem valor nenhum, né? Então são essas coisas, irmãos, a gente tem que, é um ensinamento para mim também, né? Para mim e para todos. Enquanto a gente mora aqui na terra, a palavra de Deus é para todos, para os pastores também. Se você é pastor, está me ouvindo, é para você também. É para mim, que sou mulher de pastor, é para qualquer ovelha, para os pastores. Cadê a família? Tem sido exemplo na família? É verdade, a palavra de Deus diz que o juízo vai começar pela casa de Deus, pelos pastores. Não é isso, irmãos? Então a oportunidade de a gente mudar a maneira de viver, passar a fazer o certo. Olha que maravilha, né? Se você não sabia que ia receber galardão, hoje você está sabendo. Vamos embora, vamos passar. 3. Nossas obras, nossos serviços serão julgados pelo Senhor. Os que servirem ao Senhor serão honrados por Ele. Amém, pode passar. Qual é o seu talento? Está muito apagada, né, essa figura? Mas está escrito talento. Vamos embora, pode passar. Em relação aos talentos, Deus tem dado talentos a todos, a uns poucos, a outros mais. No tribunal de Cristo, o Senhor fará contas com todos nós, para saber o que cada um ganhou negociando. Amém. Isso aí é muito sério, né, irmão? Tem muita gente aí que está com talento escondido, né? Que Jesus te capacitou e, por um motivo ou por outro, por tristeza, problema, dificuldade, aí já não está lendo a palavra, aí já não está buscando, e aí aquele talento que você recebeu do Senhor está lá enterrado, né? Então o Senhor hoje Ele quer o quê? Um despertamento. Vamos melhorar a vida espiritual com o Senhor, né? Desenterrar esse talento, trabalhar para o Senhor. Cada um tem o seu talento, ninguém se não tem talento. Claro que tem, o Senhor te deu um talento, né? E você que às vezes esqueceu e enterrou e não está buscando. Então começa a buscar o Senhor de novo, né? Eu quero te encorajar a buscar, ler a palavra, a ficar sozinho, a gastar tempo com o Senhor, a ficar sozinho mesmo. É muito bom, irmãos, orar sozinho, muito bom. Que aí você não tem ninguém te ouvindo. Tem gente que ora para o irmão ouvir, sabia? Ora para o irmão ouvir, não é para o Senhor não. Bom quando você está sozinho, que aí você chora, lamenta. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Senhor, me dá a tua graça, a tua misericórdia. Eu preciso ser um servo exemplar, viver a tua palavra, pregar a tua palavra. É a missão da igreja, está no coração do Senhor. As almas estão caminhando para o inferno e a gente fica olhando, sabe, para a nossa vidinha pequena, quando as pessoas estão sendo decapitadas, né? Quando a igreja não está orando. Irmãos, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Eu fico assim indignada, se é que eu posso dizer
está vivendo, ainda que eu pare aqui no estudo um pouquinho, mas não vou falar. Nós estamos vivendo uma situação gravíssima no nosso Brasil. Todo brasileiro sabe disso. Só não sabe por detalhes, porque não passa na televisão. Você vai para a internet, você vai saber coisas de arrepiar o cabelo. Mas eu também não vejo os pastores que têm programas na televisão interromper suas gravações e dizer, irmãos, fazer um culto ao vivo, nós vamos convocar a igreja para oração. O Brasil, a igreja brasileira tem que orar. Nós precisamos orar pela nossa nação, né? Eu não vejo isso. Eu não vejo nenhum pastor se unindo com outro pastor para levantar a igreja de Jesus para interceder para o Brasil. Eu não vejo isso, né? Então, em 2 Coríntios 7,14 diz o quê? O Senhor diz o quê? Se o meu povo, vamos dizer todos juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, né? Eu ouvirei dos altos dos céus e orarei a sua terra. Existe uma promessa, mas eu tenho que buscar, eu tenho que orar, né? Eu tenho que clamar. E eu não vejo nenhum pastor fazendo isso. Quem sabe você, pastor, está me ouvindo? Vai lá para se você tem um programa na televisão, vai convocar a igreja de Jesus, a sua própria igreja. Nós vamos orar hoje pelo Brasil, irmãos. Precisamos de oração. Se a igreja não orar, como é que Deus vai fazer? Não é verdade? Então Deus move a sua mão à medida que nós oramos. Então vamos voltar aqui para o estudo. Estava falando o que aqui de novo? O que? Lê de novo. Há uns poucos, sobre o talento. Ah, sim, os talentos. Então o talento que o Senhor te deu, né? Você precisa praticar. Vamos, pode passar. O que você tem feito com o talento que o Senhor te deu? Ponhamos nossos talentos, possibilidades em movimento, para que assim ganhemos alguma coisa para o reino de Deus. Pode passar. Falaremos sobre 1. Tudo passará pelo fogo. 2. Tudo é de Deus, somos apenas administradores. 3. Os pastores serão julgados. 4. Evangelização, obediência ao ID de Jesus. 5. Ezequiel, Atalaia. Ok, pode passar. Iremos falar sobre esses assuntos. Tudo passará pelo fogo, isto é, o Espírito Santo. O modo como administramos aqui nossos bens, dons, nossa vida, energia, talentos, nosso tempo, nosso dinheiro, enfim, tudo o que de Deus recebemos passará pelo fogo. Que ensino maravilhoso, né, irmãos? Isso me dá a oportunidade de parar para pensar, como é que eu estou fazendo com a minha vida? Meu tempo. O Espírito Santo, que é o fogo, ele vai analisar a nossa vida aqui na Terra. Como é que nós administramos a nossa vida aqui na Terra? Né? Isso aqui é para os salvos. Quem vai participar do julgamento do trono branco são os salvos. O que você fez com o seu tempo? Ah, não tenho tempo, não tem hora, não tem tipo de tempo. Só que você esquece que todo mundo tem 24 horas. Né? Então, eu não tenho tempo. Mas na hora de determinadas coisas, por exemplo, novela, a pessoa para para assistir, né? Aquela coisa horrenda. Não vou nem entrar na questão. Mas o Espírito Santo vai dizer assim, olha, você não disse que não tinha tempo de ler a palavra, mas você estava lá assistindo novela, né? Você ficou final de semana todinho rodando no shopping e não teve tempo de estudar a palavra, de meditar. Irmãos, uma coisa é você fazer uma leitura rápida. O que ficou? Não sei, eu tenho que ler de novo. Eu não sei se é assim com você, comigo é assim. Eu faço a primeira leitura, a visão panorâmica, depois eu tenho que ler de novo, e aí eu mesmo questiono e tenho que ler de novo, né? Gasta tempo, irmãos. A gente precisa meditar na palavra, como o Senhor falou para Josué. Medita na palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo quanto tudo está escrito no livro da lei. E assim serás o quê? Bem sucedido. Próspero, porque a prosperidade quer ser bem sucedido? Faça o que Deus mandou que Josué fizesse, né? Meditar na palavra de dia e de noite, não é isso? Então tudo vai ser julgado, o Espírito Santo vai julgar sua energia. Quantos jovens, né? Eu já não tenho mais essa energia, não, já passei dos 60 e poucos, né? Então eu já não tenho mais o vigor de 20 anos, né? Então você tem saúde, você tem energia, seja, mas o idoso não tá fora disso não, né? Porque nós temos pessoas idosas aqui. Então você nem por isso, né, tá fora disso não. Você pode sim, você pode falar de Jesus, né? Irmãos, a
a gente tem que pregar a palavra de todas as maneiras, né? Pela internet, né? E às vezes, eu sempre tenho que falar isso porque eu vejo isso todo dia. Você tem o Facebook, a pessoa escreve assim, estou na fila do ônibus, estou esperando o ônibus há 20 minutos. Ninguém merece. Olha, escreve tanta besteira, como podia escrever um versículo bíblico. Ela podia fazer um vídeo, postar no Facebook. Ela podia falar uma mensagem, qualquer coisa para Jesus. Não, qualquer coisa para Jesus, eu me expressei mal. O melhor para Jesus, né? Mas falar do Senhor, a pessoa usa um espaço maravilhoso no Facebook para escrever besteira. Né? Então nós temos que aproveitar o quê? As oportunidades. Temos que ser mais espertos. Então o Senhor vai cobrar o nosso talento, a nossa energia, como gastamos o nosso tempo, né? Como administramos o nosso dinheiro. Sem falar disso, irmãos, a gente sabe que tem pessoas que não estão focadas, sabe, naquilo que Jesus falou, que é salvação de almas. É crente, sim, mas não está focado nisso. Então, aproveite os seus recursos financeiros e gasta em viagens internacionais, e vai gastando, e não pensa, por exemplo, em participar do Ministério de Portas Abertas, que é enviar Bíblias para esses países onde a palavra de Deus não entra, né? Então são essas coisas que o Espírito Santo vai julgar. Como é que você administrou a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, o talento que Deus te deu? É isso que vai ser julgado. Então, se tudo isso for aprovado, olha, eu tenho aquele talento para minha serva, olha, ela usou muito bem, né? Então vai ser comparado ao ouro, o que mais? Três metais, a ouro, a prata, que são as pedras preciosas, né? E coisas, por exemplo, você tinha tempo, tinha recurso, nunca investiu nada na obra missionária, nunca fez, então tem recurso, mas não tem a visão. Então vai ser reprovado naquele dia, né? Vai perder o galardão, poderia receber, mas não fez nada, podia ter feito, tem dinheiro sobrando, mas não abre a mão para o Senhor, porque não tem visão, né? Mas essa não é o Espírito Santo, pode abrir, né, o seu entendimento, né, que nós precisamos investir na obra do Senhor. Já você sai dessa terra, e aí? O que tu fez? Não fez nada, poderia ter feito. Então a gente está tendo esse conhecimento e vamos mudar, né? Quando eu aprendi essas coisas, eu passei a prestar mais atenção, coisas que eu posso fazer e não faço. Olha isso, né? Tem saúde, tem energia, tem dinheiro, tem tudo, não faz. Mas agora você vai fazer, porque o Senhor vai te dar galardão. Pode passar. Você vai receber os galardões do Senhor. Como remidos por seu sangue, fomos por ele comprados. E desde então não somos mais donos de nada em si, administradores de Deus, bons ou maus. Amém. Cada cristão tem que ter essa revelação, irmãos. Isso é uma revelação, né? Tudo é de Deus. O Senhor disse assim: a terra é minha, tudo é de Deus, tudo é do Senhor, né? Então, quando nós temos essa revelação, meu filho pertence a Deus, foi Ele que me deu, né? Eu vejo também pessoas que às vezes se afastam um pouquinho do Senhor quando nasce o bebê, né? É uma alegria tão grande que fica mais focado no bebê, claro que a gente ama, do que no Senhor. Aí já não vai mais para a casa do Senhor, já não tem tempo, né? Porque investe mais no bebê. Então o bebê é do Senhor, né? O Senhor simplesmente deu para você cuidar. E também nós passamos a ser o quê? Administradores, bons ou maus, depende da maneira como você cuida dessas coisas aqui na terra. Vamos passar? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O pastor Eugênio já está ajudando ali. Vamos lá. No tribunal de Cristo, os pastores hão de dar contas do rebanho que lhe foi confiado. Ai, esse assunto é terrível, né, irmãos? Você pensar, não vou citar nome de ninguém, né? Não precisa, porque o resto juiz vai saber muito bem o que fazer com determinados pastores, né? Quem sabe tem algum pastor me ouvindo, né? O Senhor vai pedir contas. Como foi que você administrou a sua vida com as suas ovelhas, aquelas que o Senhor colocou nas suas mãos? Não é isso? Será que você alimentou as suas ovelhas? Será que você ensinou a palavra do Senhor? Né? Será que você foi lá e tirou o carrapicho? Você alimentou, você cuidou, né? Deitou azeite na ferida, né? Tudo isso são atribuições
isso, mas a gente deixa por conta do Senhor. Mas nós sabemos que existem muitas ovelhas que se afastaram, o pastor não foi em busca. Né? Então nós aprendemos na parábola do bom pastor, aquele que vai em busca da ovelha, né? Aquele que cuida da ovelha, que alimenta a ovelha. Então ele também vai ser julgado. Vamos passar? Como será trágico naquele dia o crente lembrar-se que foi por sua dureza, imprudência ou negligência que alguma ovelha do Senhor se perdeu. Não é verdade, irmãos? A gente sabe que existe isso, né? Mas você que já é um crente maduro, você não pode se entristecer com aquilo que aconteceu às vezes na sua vida. Seu pastor que falhou com você, a mulher do pastor que falhou, o irmão da igreja. Não, foca em Jesus, né? Porque lá no tribunal de Cristo, esse mesmo pastor que falhou com você, ele talvez não vai perder a salvação, né? Mas ele vai perder o galardão. Deus vai mostrar para ele, olha, essa ovelha que se perdeu por sua causa. Aí, em vez de receber o galardão, aquele que poderia receber ainda vai perder, né? Vamos passar. Evangelização. Pode passar. Anuncie o Evangelho a todos, até os confins da terra. Peraí, eu me perdi. O que vocês estão falando de repente de evangelização? É aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que Ele vai julgar tudo isso, né? Ele vai julgar as nossas motivações, a maneira como nós administramos a nossa vida aqui na terra, seu tempo, sua energia, seus talentos, seu dinheiro, enfim. E também a evangelização Ele vai julgar, sim, porque a grande comissão, a igreja foi chamada a pregar o Evangelho. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é isso? Então, foi uma palavra imperativa. Ele não perguntou assim, olha, se você quiser, você poderia, por favor, ir pregar o Evangelho lá no Iraque? Né? Não, isso era aqui não, irmão. Se você quiser, você pode pregar ali em Copacabana, em Ipanema? Né? Não, ele disse, ide. É uma palavra imperativa, uma ordem. Então, a igreja, né, ela não está cumprindo o ide de Jesus. É por isso que milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem salvação. Quantas pessoas estão aqui em Copacabana se suicidando porque estão depressivas, porque não conhecem o amor de Jesus. Eles não sabem que o Senhor os amou de tal maneira que enviou o Senhor Jesus para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Essa graça abundante. O povo não sabe e nós nos calamos. Então todas essas coisas, né, esse ide de Jesus, nós até falamos aulas anteriores, né, que aqui na janela 1040, como é conhecida, são nações que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Né? Até contei a experiência do pastor Josué Leon, quando ele é um missiologista, enfim, ele vai no planeta todo várias vezes. E ele foi nessa região 1040, são uma parte, né, do planeta, e ele falou de Jesus, e eles, Jesus? Não, nunca ouvi falar desse nome, né? E nós temos Jesus o dia todo dia, toda hora, né? Mas não damos o valor devido, né? É isso que o Espírito Santo vai nos julgar. Qual foi o valor que você deu, né, no nome de Jesus? Para quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você contou da morte de Jesus, que Ele mandou o Salvador? Vamos passar? Vamos correr um pouquinho. Ganhando almas para Cristo. A igreja foi comissionada por Jesus a pregar a palavra. Ouça, Jesus salva. Isso aí nós já falamos, né? Então que a igreja, eu e você que está me ouvindo pela internet, Deus se conta com você. Quantas pessoas que o Senhor tem colocado lá do seu lado e a gente não fala, né? Graças a Deus eu tenho me esforçado sim para falar, né? Mas toda a igreja está sendo advertida, está sendo despertada. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades e criar oportunidades. Né? Nós temos que criar. Quantas vezes você vai criando uma situação, você vai planejando, vai conversando com aquela pessoa, vai tendo intimidade para chegar ao ponto de poder falar de Jesus. Se é que você vai encontrar, você sabe, você vai encontrar com aquela pessoa 2, 3 vezes, convive com ela, você vai procurando, né, criar um bom relacionamento para você. Não é boa, má intenção não, com boas intenções, né? Vai chegar um momento que Deus vai me dar uma oportunidade, aí você vai criando aquele ambiente para falar de
Vamos passar. Sejamos atalaias de Cristo. O que é atalaia? É a pessoa que está encarregada de vigiar determinada área. Neste caso, é sinônimo de sentinela ou vigia. Ok. Então, irmãos, nós temos que ser atalaias. E nós vamos ter que parar por aqui, porque a hora já está correndo. Então, cada cristão, pelo menos um pouquinho, você já teve uma noção, né, como é que vai ser o tribunal de Cristo, que a igreja é chamada a pregar a palavra, a trabalhar para o Senhor, né, a servir. Lembra de um garçom está servindo? Assim, nós temos que servir ao Senhor, servir aos irmãos, servir ao ímpio, né? Temos que servir, temos que fazer a diferença, né? Assim, as pessoas irão ver, poxa, aquele cara ali é diferente, aquela menina ali é diferente, né? Pelas atitudes, não é isso? É o dia a dia, pelas atitudes. A sua maneira de viver fala mais alto. Mas nem por isso você vai deixar de pregar a palavra, não. Tem gente que diz assim, eu não prego não, eu só vivo. Não, tem que viver e tem que pregar a palavra. Então, o Senhor nos chama para sermos atalaias. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade ao Tribunal de Cristo. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aí na internet. Que Deus te abençoe, que te faça também um atalaia, né? Que abençoe a sua família, que você pregue a palavra de Deus, né? Para que você também possa ganhar os seus galardões. Nós vamos ver na próxima aula as maravilhas aí, as coroas que os servos do Senhor irão receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.